Nesse vídeo eu vou falar para vocês então sobre o recebimento da data da entrevista, a agenda dos exames, a agenda da consulta, a consulta em si, o que é preciso e tal, a entrevista no Rio de Janeiro e enfim sobre a retirada ou recebimento do passaporte com o seu visto. Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo. Eu tô meio fanha, mas danada. Vamos gravar o último vídeo então sobre o processo do CRU e nesse último vídeo nós vamos falar da fase RDJ, que é a fase Rio de Janeiro, que é depois que já foi aprovado da USCIS, já foi aprovado no NVC, aí então o processo é encaminhado para o Rio de Janeiro e são as últimas etapas e enfim a agonia toda acaba. Ok, então, vou explicar um pouquinho porque eu tô bem fanha, porque eu fiz uma cirurgia de septo e ainda eu tô na recuperação, então o nariz ainda tá entupido, teoricamente. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Vamos lá, então. A primeira etapa dessa fase RDJ é o recebimento da data da entrevista. Como ocorre? Depois que você recebe o DQ, ou seja, que você é aprovado lá do NVC, o seu processo é encaminhado para o Consulado do Rio de Janeiro. Como eu já disse para vocês, todas as entrevistas de visto para imigrantes são no Consulado do Rio de Janeiro. Quando chega, então, o processo lá do Consulado do Rio de Janeiro, o NVC agenda, então, a data da sua entrevista. Então, você recebe um outro e-mail com a data provável da sua entrevista. Normalmente, depois do DQ, até 45 dias, você receberia a data da entrevista. Hoje, tá tendo um atraso do NVC, espero que isso passe logo, mas tá demorando até 2 meses para eles enviarem. Já deixando aqui uma dica para vocês, então, que é interessante enviar o e-mail para o consulado confirmando a data dessa entrevista, ok? Esse e-mail que vocês recebem com a data da entrevista é considerado a carta de confirmação da entrevista. Então, vocês precisam imprimir para levar essa carta, no caso esse e-mail, no dia da entrevista. Já aconteceu? Nesse período entre o recebimento e a entrevista, é preciso que você agende os exames e agende a consulta. Os exames, o resultado dos exames tem que estar prontos no dia da sua consulta. E o médico vai encaminhar esses resultados para o consulado, então você tem que fazer com tempo hábil para que seja enviado também ao consulado antes do dia da sua entrevista. Então, Josi, se eu quero fazer tudo no Rio de Janeiro, em uma viagem só, já que muitas pessoas moram longe do Rio de Janeiro, é possível? É. Eu vou passar para vocês um prazo assim mínimos, tá? E que eu já considero muito curto, mas dizem, né, quem já teve essa experiência, que assim, se você faz os exames 5 dias antes da consulta, dá tempo de chegar o resultado dos exames no consultório no dia da consulta. E 5 dias depois da data da consulta, sendo a data da entrevista, dá tempo do resultado chegar no consulado. No final de tudo, ainda tem a entrega do passaporte, que eu vou falar no finalzinho para vocês, mas normalmente, depois da entrevista, tem-se aí uma previsão de 5 dias também para o passaporte estar pronto para você retirar o caso. Mas às vezes pode demorar de 5 a 10 dias. Então seriam assim 20 dias no Rio de Janeiro. A primeira etapa, então, é o agendamento da entrevista que você recebe. A segunda é o agendamento da consulta, que você precisa ligar para um dos consultórios credenciados e solicitar uma consulta. Você vai receber um e-mail deste consultório e ele precisa ser respondido. Nesse e-mail vem algumas instruções de como será no dia da consulta. Como também alguns valores, aonde você pode fazer os exames. Você precisa ler bem certinho as instruções para você conseguir agendar os exames depois. Mas este e-mail ele precisa ser respondido. Você recebe um formulário que você precisa preencher e devolver daí como resposta, mais a cópia do passaporte e também anexar a carta de confirmação da data da agenda da entrevista. A terceira etapa é o agendamento dos exames. Então, primeiro veio a entrevista. Com a data da entrevista, você agenda a data da consulta. Com a data da consulta, você pode agendar então os exames. O que você precisa fazer é entrar em contato com o laboratório credenciado que vem naquelas instruções que o consultório encaminhou com o contato. Você entra em contato com o laboratório e agenda o exame de raio-x. Todos os candidatos precisam fazer o exame de raio-x.
Eles não aceitam cartões. E os exames, eles são definidos a partir da faixa de idade. Então eu vou deixar aqui para vocês quais são os exames que são solicitados de acordo com a faixa de idade. Os exames laboratoriais não precisam de agenda, eles atendem por ordem de chegada e não precisam de nenhum preparo. Apenas o exame de urina, que precisa 2 horas de antecedência sem urinar. Os resultados dos exames são válidos por 6 meses. Porém, o consulado, ele começa a pedir um novo exame a partir dos 5 meses e meio. No e-mail do consultório, vem 2 requisições que precisam ser editadas, preenchidas, impressas e levadas no dia da consulta, como também tem mais alguns documentos que eu vou falar aqui para vocês. Passaporte válido, 6 fotos 3x4 normal, a carta impressa que comprova a entrevista agendada, mesma carta que foi enviada lá no e-mail anteriormente, e a sua carteira de vacinação e comprovação de vacinas avulsas. Essa consulta hoje ela custa $180, vai estar fixada em R$950, que pode ser paga em dinheiro ou em Pix. No dia da consulta, você fará alguns exames médicos e físicos e o médico também vai consultar, vai verificar a sua carteirinha de vacinação, se todas as vacinas que são exigidas para imigração lá nos Estados Unidos, se você já tomou. Se não tomou, você precisará tomar no dia da consulta em um dos laboratórios credenciados. E o preço lá, já vamos avisando, não é o preço em outros estados, como também você pode tomar essas vacinas no SUS. Então, assim, se você puder adiantar suas vacinas nos prazos corretos, vai ser melhor. Os valores das vacinas são valores tabelados, mas você pode tomar as vacinas antecipadamente. Eu já deixei aqui para vocês a tabela, posso deixar novamente. São vacinas normais aqui e você pode tomar pela rede do SUS. No dia da consulta, o médico vai verificar a sua vacina e vai passar toda a listagem de vacina para um documento oficial do consulado. Nesse período, você já agendou a consulta, agendou os exames, já realizou os 2 e esse resultado já deve estar lá no consulado no dia da sua entrevista. Se não tiver faltando nenhum documento e nenhum resultado de exame, neste dia, seu visto já pode ser aprovado e depois de alguns dias você retirar então o seu passaporte com seu visto. Então, reforçando então que todas as entrevistas para visto de imigrante, elas acontecem no consulado do Rio de Janeiro. E do recebimento do DQ até o dia da entrevista, normalmente dura em 3 meses. Neste período, neste momento que está a coisa meio travada, ela está durando 4 meses. Eu vou deixar aqui para vocês a lista de documentos que você precisa levar no dia da entrevista. Um resumo disso é tudo aquilo que você submeteu na fase NVC, que você encaminhou para a NVC para ser aprovado, tudo isso você deve levar na data da entrevista. Lembrando que dos seus documentos são originais, dos documentos do peticionário pode ser cópia, com exceção do decreto de divórcio do peticionário que precisa ser o original. É importante lembrar que para esta fase, a NVC e entrevista, nenhum documento precisa ser traduzido se ele estiver em português ou em inglês. Porém, se estiver numa terceira língua, este documento precisa ser traduzido para o inglês. Enfim, depois da entrevista, com o visto aprovado, de 5 a 10 dias eles liberam o passaporte com visto para ser retirado no CASV ou envio no endereço fornecido pelo beneficiário. Com o passaporte e o visto, vem também as instruções e o QR Code para o pagamento do Green Card. Você receberá o Green Card até 2 meses após a sua imigração nos Estados Unidos. O nome que será impresso no Green Card é o mesmo que está no passaporte que foi enviado para o NVC. E enfim, todo esse processo foi finalizado e você já está pronta para se preparar para a sua viagem para os Estados Unidos. Então, com esse vídeo, eu finalizei a apresentação de todo o processo CR1 para vocês. Assistam todos os outros 3 que já foram postados, ok? Agora, eu vou começar a postar para vocês, então, vídeos que explicam as várias siglas que nós falamos durante esse processo. IDQ, INOA isso, IAR aquilo. Eu vou estar explicando nos próximos vídeos para vocês. Espero estar ajudando vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos. Bye!